Oiê, eu sou a Jo e eu tô tentando fazer um cosplay detalhado com um orçamento de R$50. No vídeo anterior, vocês acompanharam o processo de planejamento e a confecção das primeiras peças desse cosplay. O top, as luvas e os acessórios principais. Como boa parte dos materiais eu consegui aproveitar de projetos passados, o nosso orçamento no vídeo passado finalizou em R$6,30 de gastos. Então hoje a gente vai finalizar esse projeto com a calça, o casaco e o cinto de ferramentas da Coleda. No vídeo passado, no planejamento, eu comentei que provavelmente o maior gasto desse projeto seria com o tecido branco, que eu usaria para a calça e o casaco desse cosplay. Depois de finalizar os itens com os materiais que eu já tinha em casa, eu optei por primeiro comprar esse tecido, já que eu precisava garantir essa verba da roupa principal e eu não poderia comprar mais nada caso esse valor ultrapassasse os R$50. Então, viemos na loja de tecido, dei uma olhada assim e um tecido me chamou a atenção, que é o Bengaline. Eu já trabalhei com Bengaline, é um tecido que eu gosto de trabalhar, mas ele está R$19,90 o metro. Eu cheguei a olhar diversos tecidos por lá e, de fato, tinha modelos que eram muito mais baratos que esse Bengaline. Porém, eram tecidos com uma estrutura e um caimento completamente diferente daquilo que eu queria trazer para essa personagem. No orçamento mesmo, eu comentei que eu tinha um orçamento limitado, mas que eu ainda assim iria priorizar fazer um trabalho bem feito e também com bastante fidelidade à personagem. Porém, com esse preço, eu só conseguiria comprar cerca de 2 metros de tecido. E como a roupa da Coleda tem um caimento bem largo, eu acho que a gente vai usar um pouco mais do que 2 metros. Em todos os meus projetos eu sempre opto por comprar tecido a mais. Justamente porque imprevistos acontecem, a modelagem pode não dar certo de primeira, a costura pode danificar no processo. Então naquele momento eu pensei, eu acho que eu consigo fazer essas roupas só com 2 metros de tecido. Mas se qualquer coisa acontecer e eu precisar de mais tecido, eu vou ter que contar com a sorte de voltar aqui e ter exatamente o mesmo tecido ainda disponível. É muito comum comprar o mesmo tecido, mas que são de rolos diferentes e eles terem diferença de tonalidade. Por isso que eu realmente gosto de comprar toda a metragem de tecido de uma vez. No fim, eu fiquei bastante tempo ali na loja só pensando o que fazer, mas eu resolvi levar 3 metros de Bengaline por R$59,80. E sim, eu sei que nesse momento o orçamento já foi ultrapassado, mas ainda há uma esperança, se vocês me permitirem. O que eu resolvi fazer foi levar essa metragem garantida, mas depois só considerar o valor proporcional àquilo que eu realmente usei para o projeto. Ou seja, se no final eu usei só 2 metros de tecido para fazer a roupa, eu só vou considerar o preço proporcional a 2 metros de tecido. Eu achei justo separar dessa forma, porque como eu comentei na parte 1, comprar materiais para fazer cosplay é quase como criar uma caixinha de emergência, porque na grande maioria das vezes vai sobrar material que você pode utilizar num próximo projeto. Então, por exemplo, aquele 1 metro de tecido, ele não vai ser descartado. Mas, se caso eu precise de tecido extra, por qualquer imprevisto, ele vai ser essencial para finalizar esse cosplay. Você acha que eu fiz certo? Ou que essa foi uma desculpa aí meia boca? Mal sabia eu, mas naquele momento, aquela decisão fez eu assinar o destino desse projeto. Esse desafio, ele surgiu pós-Farminete, onde eu não tinha nenhum outro cosplay assim à vista que eu queria fazer. A própria Coleda em si era uma personagem que não me chamava tanto a atenção a ponto de eu investir em tempo e orçamento para fazer de fato um cosplay, mas eu achei que fazia sentido me desafiar de um jeito diferente. Isso lá em setembro de 2024, quando esse desafio começou. Tipo, eu levei praticamente 1 ano para ele ficar pronto. E claro, a gente muda bastante nesse tempo todo. Eu não sei se vocês lembram, mas no Halloween do ano passado eu fiz um vídeo aqui, meio vibes desabafo, justamente porque eu entrei numa crise de identidade por causa do cosplay. Eu não me via fazendo um personagem muito complexo, muito grande, com armaduras, esse tipo de coisa. Mesmo que eu soubesse que isso iria me destacar bastante nos concursos cosplay. Postar nas redes sociais também fazia com que eu tivesse uma pressão pessoal de fazer algo maior, algo mais complexo. E claro, eu ressalto pressão pessoal, porque não é como se de fato alguém tivesse ali me cobrando de alguma coisa. Mas mesmo depois de toda aquela reflexão daquele vídeo, o que eu fiz?
eu comecei outro cosplay com uma peruca extremamente complexa, detalhes que eu não fazia a menor ideia de por onde começar, e como se isso tudo já não bastasse, um orçamento extremamente limitante. Vocês vão entender aonde eu quero chegar com isso. Mas até lá, deixa eu contar como foi fazer as peças restantes. A calça e o casaco eu comecei da mesma forma que eu fiz o top na parte 1. Eu procurei ali na minha pasta de moldes uma modelagem base que eu pudesse adaptar para esse cosplay. A calça, por exemplo, eu usei uma wide leg e comecei dividindo ela ali na altura um pouco acima do joelho, igual na minha referência. Além disso, eu precisei aumentar um pouco mais a barra dessa calça para ficar bem larga mesmo. Como eu não queria mexer na largura de cima, eu fiz um corte na vertical e abri somente embaixo, usando uma fita para me ajudar nesse processo. Existem diversas formas e métodos de fazer modelagem. As mudanças mais pequenas podem fazer uma diferença enorme no resultado final. Como eu já trabalhei com isso por muitos anos, eu tenho um feeling quase que natural para a modelagem. Eu poderia passar horas e horas só explicando o porquê de cada um desses ajustes. Mas com certeza esse é um material muito extenso e que ainda está em desenvolvimento. Eu realmente espero poder compartilhar isso com vocês em breve. Depois de finalizar a modelagem, chegou a hora de passar para o tecido. Mas antes disso, eu lavei ele. Muitos tecidos, principalmente os feitos de fibra natural, como o algodão, acabam variando depois da lavagem. Infelizmente, eu já sofri do mal de costurar uma peça e depois não consegui usar ela porque ela encolheu. Então, eu te recomendo sempre lavar o tecido antes de cortar ele. Agora sim, foi só cortar e separar cada painel, para facilitar a etapa seguinte. Para costurar, eu usei 2 tipos de máquina. A overlock para as costuras principais e que precisam de mais reforço, e a reta, que serviu principalmente para o acabamento, deixando tudo bem bonito por fora e por dentro. A calça e o casaco também possuem estampas, que eu resolvi fazer manualmente com tinta de tecido. Primeiro, eu comecei medindo o tamanho delas. Eu colocava a peça no corpo e eu via pelo espelho até ficar nas proporções certas. Acho que a minha maior dificuldade aqui foi com o casaco. Cada referência que eu encontrava parecia um desenho diferente, principalmente as imagens de cosplay importado. Até fica a informação, caso você tenha o costume de comprar cosplays prontos e melhorar eles para usar em concursos, sempre fiquem de olho na referência para ver se realmente vale o investimento. Primeiro eu fiz os desenhos no papel, depois eu cortei a folha, passei o formato para o tecido e só então eu vim com a tinta de tecido, que não deu certo. Por algum motivo não estava pigmentando. Então, meu plano B foi pintar com uma caneta permanente, que foi bem mais fácil e pigmentou bem melhor. Estampas prontas, então eu peguei a sobra de tecido, que não foi muito, para fazer os detalhes extras, como o bolso da calça. Acho que de todas as partes desse cosplay, a calça foi uma das que eu mais gostei de fazer. Foi um trabalho extremamente manual, onde eu ia passando ferro para a costura ficar o mais perfeita possível. Além desses detalhes, que teve até bordado à mão para dar o acabamento que eu queria. Por fim, o casaco, como ele fica na cintura, ele não tem tantos detalhes. Então eu só fiz os acabamentos internos. Como eu já comentei, costura é a minha parte favorita, então eu sempre me aprofundo bastante nos acabamentos das roupas. Agora sim, roupa finalizada, a gente pode partir para o cinto de ferramentas. Mas antes disso, bora falar da peruca. Como eu comentei na parte 1, no começo desse projeto, eu fiquei bastante na dúvida no quanto de fidelidade eu queria investir nesse cosplay. Até porque, considerando o conteúdo das redes sociais, eu já teria finalizado na parte 1, que era só da cintura pra cima. Eu já tinha o top, as luvas e os acessórios principais, então uma foto pelo menos eu tinha garantido. Antes mesmo de começar a fazer a roupa dela, eu provei a peruca e fiz ali algumas amarrações, um penteado mais rústico, vamos dizer assim. E não é que eu consegui chegar ali no formato do cabelo da Coleda. Mas se você já é inscrito aqui do canal, você sabe que esse não foi o resultado final, e sim esse. Se você realmente quer fazer um cosplay com R$50, você sabe que vai ter que abrir mão de algumas coisas. Fazer uma versão mais simples, ou comprar algum material de uma qualidade ali mais inferior, ou até não usar técnicas muito específicas, como nesse caso, uma estilização de peruca capacete. O que eu pensei ao longo desses meses de projeto é que, como eu já tinha conseguido adaptar esse penteado sem precisar comprar materiais de estilização, fazia sentido não considerar esse gasto para esse desafio. Ainda existia uma esperança que eu não precisaria gastar com mais nada além do tecido branco. Ai ai!
De qualquer forma, eu vou compartilhar com vocês todos os valores gastos ao longo desse projeto. Os gastos diretos e os indiretos também, para ser bem justo. Então, se você quiser ver como eu estilizei essa peruca, eu vou também deixar no card aqui em cima, porque também tem vídeo completo aqui no canal. Agora sim, bora voltar para o cinto lateral. Para modelagem, eu comecei posicionando algumas folhas em cima da calça mesmo, que foi mais fácil para visualizar as proporções. A partir delas, eu fui cortando e desenhando o formato final. Essa peça, com certeza, foi o acessório mais complexo que eu já fiz, acho que de todos os meus cosplays. A minha maior dificuldade foi justamente achar boas imagens de referência. No jogo, o ZZZ não é tão fácil quanto o Genshin ou o Honkai pra gente ver os detalhes do personagem ali mais de perto. E especificamente esse cinto, ele fica debaixo do casaco. Então eu realmente não tinha uma visão completa ali dessa peça. Então, aquilo que eu não conseguia ver, eu adaptei. Além disso, são muitas camadas de tecido e de bolsos, então realmente foi um planejamento bem específico. Então, trago alguns updates, na verdade. Primeiro que eu finalizei a modelagem do cinto lateral, pelo menos a parte da frente dele. Eu vou começar a fazer o primeiro protótipo para poder fazer essa peça aqui. Vocês conseguem ver que ela é definitivamente com muitas camadas de tecido. E falando nisso, eu acho que a gente pode declarar oficialmente que o desafio fazendo um cosplay, né, com 50 reais para esse projeto não deu certo. Enfim, qual foi o gatilho para estourar o orçamento? Justamente o cinto lateral. Todas essas camadas aqui não vai dar para fazer com um pedaço de tecido que eu tenho de courino aqui. Ele definitivamente não é um pedaço pequeno. E eu conseguiria fazer essa peça usando esse pedaço aqui, mas ela não seria um cinto lateral funcional. Muitas escolhas que eu fiz durante esse projeto eu definitivamente não precisava ter feito da forma como eu optei por fazer. Mas acho que antes de optar por fazer um cosplay que custasse 50 reais, eu priorizei muito conforto, praticidade e qualidade. E isso são coisas que a gente sabe que não andam junto com preço baixo. Ao longo desse projeto eu percebi que ser um desafio com 50 reais era muito limitante para as coisas que eu gostaria de entregar para vocês. Até porque eu posso, de fato, gastar esse pedaço de tecido aqui para fazer um cinto lateral que não fosse funcional. Eu acho que eu teria o suficiente para fazer isso. Mas agora, o que eu vou fazer com esse cinto depois? Eu vou jogar fora, porque eu obviamente vou fazer outro que seja funcional. Acho que economizar no cosplay vai muito além, inclusive, de um valor físico de dinheiro. E sim, é sobre o reaproveitamento de materiais e sobre aquilo que você tem disponível em casa. Enfim, acho que mesmo que esse desafio não tenha dado certo, o projeto com certeza deu. Eu também espero que pelo menos essa reflexão te sirva de alguma coisa. Dito isso, eu tenho uma outra grande novidade. Oficialmente eu não tô sozinha nesse projeto. Na verdade, ontem, em um desabafo dos stories sobre a minha dificuldade de encontrar referências para poder fazer esse cosplay, a Gi, que é uma amiga minha que também é cosplayer do Rio Grande do Sul, me mandou mensagem. E a Diva simplesmente vai me ajudar fazendo as ferramentas da Coleda de impressão 3D. Definitivamente eu vou economizar muito tempo com isso, além da qualidade ser bem melhor. Inclusive, a Gi ou Sunny também tem canal do YouTube, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês também conferirem. Enfim, muito feliz com isso, então agora eu de fato consigo focar 100% em fazer esse cinto aqui e só mais tarde que a gente vai receber essas pecinhas impressas em 3D para poder dar continuidade a isso. Eu comprei 1 metro de courino por R$19,90. Eu achei o preço bem bom, tá? Por isso que eu decidi comprar 1 metro já. O que eu pretendo fazer agora é, primeiramente, cortar as bases que seguram todo esse cinto. A modelagem disso aqui não tá 100% finalizada, justamente porque eu queria ter uma noção de como isso iria ficar no tecido, antes de cortar tudo de uma vez e no fim a modelagem não ficar nas proporções que eu quero. E conforme isso aqui já tiver costurado e fazer bastante sentido assim pra mim, eu vou cortando o resto. Vocês vão entendendo ao longo do vídeo. Então, eu estou fazendo a bolsinha. A primeira bolsinha que eu resolvi fazer foi a menor. Ai, olha isso! Inclusive, deixa eu aproveitar que eu tô costurando couro para dar uma dica para vocês. Quando vocês forem costurar couro ou courino, vocês vão reparar que ele é um material muito sensível. Até depois que a peça já tá feita, ela descasca com muita facilidade. No caso da costura, a gente tem uma chapa de metal embaixo e uma chapa de metal em cima. E o seu tecido, ele tá sendo deslizado por entre essas duas chapas. Ou seja, é muito fácil você danificar o seu couro direto na costura. Então, uma dica que eu gosto muito é usar hidratante. Eu passo hidratante principalmente quando eu tô costurando o couro do lado direito. Enfim, fica ali minha dica pra vocês, caso vocês forem costurar couro alguma vez.
Então, para conseguir dar estrutura nessa bolsa e ficar bem bonitinha, eu coloquei entretela nela inteira. Entretela é um tecido simples, quando você olha por fora, mas ele possui cola de um dos lados. E a função da entretela, depois que você usa o ferro de passar para pressionar ela contra algum tecido, ela obviamente vai colar. E ela vai deixar o seu tecido bem mais durinho. Então a bolsinha, ela está ficando assim. Eu oficialmente terminei, basicamente, de estruturar toda a bolsa. Agora só falta, de fato, costurar tudo isso que tá preso com os prendedores de roupa. Mas antes de fazer essa costura geral, de fato, para estruturar tudo 100%, eu quero fazer todos os detalhes desse cinto. Por exemplo, aqui nessa bolsa a gente tem uma estampa aqui na lateral, nessa aqui a gente tem uma estampa na frente, a gente tem alguns acessórios em algumas tiras que ficam soltas, e tudo isso eu vou fazer já agora. Afinal, colocar esses detalhes depois que a peça já tá toda estruturada vai ser muito mais difícil do que como tá agora. Por mais que eu não esteja fazendo esse projeto para uma competição ou algo do gênero, eu definitivamente gosto muito e acho que essa é uma das minhas etapas favoritas de fazer cosplay. Fazer justamente esses pequenos detalhes que a maioria das pessoas nem liga, nem percebem, mas eu sei que eles estão lá. E mesmo que não pareça, eles fazem muita diferença do resultado final. Inclusive, um rápido update que hoje mesmo a Gi me mandou mensagem que as minhas ferramentas e todas essas argolas ali do cinto foram enviadas, então logo mais a gente vai ter realmente todo esse projeto finalizado. Acho que inclusive eu não cheguei a oficializar aqui nesse vídeo, mas eu tô fazendo esse cosplay visando um evento específico. Num geral, não tem muitos eventos aqui na minha região, pelo menos que eu costumo ir. Eu fico mais entre a minha cidade e a cidade vizinha. Mas esse ano não sei o que aconteceu, realmente tivemos muitos eventos na região que eu consegui ir, assim. E o último evento desse ano que eu tenho uma visualização onde eu usaria a Coleda seria um evento que acontece daqui a 2 semanas, que é o STUM. STUM é um evento de Floripa, ele é gratuito, inclusive, e vai ter muitos cosplayers que eu gosto bastante, assim, dos meus amigos. Então eu acho que é o momento ideal pra estrear esse projeto que é tão especial. Eu já coloquei na minha cabeça que esse cosplay não vai estar perfeito, assim, pra esse evento. Ainda tem algumas coisas que definitivamente eu quero mudar pra um Step 2. E claro que a gente ainda depende dos correios pra essas ferramentas chegarem a tempo da versão final. Mas de qualquer forma, eu já tô super satisfeita e como eu comentei, se o evento fosse esse fim de semana, eu já conseguiria ir tranquilamente bem satisfeita com o resultado. Então estamos trabalhando para que daqui a 15 dias ele esteja pronto, mas também sem se sobrecarregar, o que é muito importante. Hoje é segunda, o STUM, que é o evento que eu quero estrear a Coleda, é esse fim de semana e chegaram as últimas pecinhas que estavam faltando para poder terminar esse cosplay. A Gi, né, como eu comentei, ela me enviou as pecinhas de impressão 3D, que são as ferramentas e os acessórios ali para poder finalizar o cinto lateral. Gente, nunca mexi com impressão 3D, então acho que isso aqui vai ser uma bela experiência, assim, eu tô bem ansiosa. Então os primeiros passos vai ser lixar toda a superfície dessas pecinhas aqui de impressão. Depois a gente segue com uma camada de primer e aí dá mais uma lixadinha para poder deixar bem lisinho e preparar bem para pintura. Particularmente, eu achei muito interessante trabalhar com impressão 3D. Mas se você acha que é mais fácil que trabalhar com EVA, há controvérsias. Gente, eu acho que eu nunca lixei tanto na minha vida. A impressão sai com umas leves texturas, então pra tirar isso mesmo, deixar bem lisinho, só lixando muito bem. Acho que mais da metade do tempo que eu levei mexendo nessas peças foi só realmente lixando tudo isso. Ainda assim, gente, a qualidade fica impecável. Eu acho que eu nunca conseguiria chegar nesse resultado com o EVA em uma semana. O que eu acho que é difícil no EVA é você deixar ele nesse aspecto mais duro. Por isso que você precisa passar soprador térmico, primer, batida de pedra, nananã. E já na impressão 3D, o próprio material acaba já sendo um pouco mais duro. O que você acha sobre isso? Você já trabalhou com impressão 3D? Deixa aqui embaixo nos comentários. Depois que as ferramentas e os acessórios já estavam prontos, agora sim a gente pôde finalizar as costuras do cinto lateral, prendendo cada um desses acessórios no lugar certo. Apesar de ter sido uma das peças mais difíceis que eu já fiz, todo o processo fluiu muito bem. Eu não costurava nenhuma parte sem provar antes e ter certeza que estava ali no lugar certo. O que também fez com que eu tivesse retrabalho pouquíssimas vezes. Podemos dizer que esse agora é o primeiro teste da Coleda. Olha só
isso. Eu ainda preciso costurar essas bolsinhas aqui no cinto lateral, mas hoje é sexta-feira, mais ou menos umas 9h30 da noite. Amanhã a gente vai 6 horas da manhã pra Floripa pra realmente estrear esse cosplay aqui no Stum. E essas coisas aqui eu vou fazendo no carro, né? Eu ainda tenho que arrumar minhas malas, ainda tenho que tomar banho, enfim, descansar um pouquinho. Mas eu obviamente não iria pro evento às cegas, né? Eu ia fazer um primeiro teste pra ver como que isso aqui ia ficar. E assim, sendo bem sincera, acho que esse é um dos meus novos cosplays favoritos. Como eu comentei, ainda tem algumas coisinhas que eu quero ajeitar. Por exemplo, o top, eu pintei ele na primeira versão. Achei que ficou muito bom, mas depois de um tempo ele guardado, a cor desbotou toda. Eu pintei novamente, na câmera até que tá bem legal, mas pessoalmente eu acho que dava pra ser melhor. Então, depois desse evento, eu pretendo refazer esse top aqui, pra ficar uma coisa bem mais bonita e bem mais acabada. Não ironicamente, eu não gravei nenhum vídeo do resultado na horizontal. Então, o único vídeo da Coleda realmente pronta que a gente tem é esse daqui mesmo. Mas calma que eu vou usar a Coleda ali muitas outras vezes, então vocês vão ver ela bastante aqui no canal. Mas agora sim, vamos para o que interessa, os gastos que a gente teve nesse projeto. Então a gente teve purpurina por R$6,30, o tecido branco, que no fim eu utilizei 2,5 metros, então proporcionalmente o gasto foi de R$49,75, e o 1 metro de courino, que foi R$19,90. Só esses gastos somaram R$75,95. Além disso, a peruca eu também fiz uma estilização ali não obrigatória, mas eu precisei comprar um tubo de cola de silicone por R$9,99, 6 bolas de isopor por R$8,74, arame, que eu só encontrei à venda um rolo de 50 metros, então ali proporcionalmente eu usei 40 centavos. E eu também precisei comprar alguns utensílios de estilização, como spray, pentes, tesoura, que somaram R$86,72. Pois é, mas considerando esse tipo de gasto, a gente já entra em outra categoria, que são os gastos indiretos. O preço dos EVAs que sobraram ali dos projetos passados, as tintas, pincéis e até as máquinas de costura. Tudo isso daria mais de R$4.000. Mas a realidade é que cosplay é um hobby caro. Ninguém é obrigado a se vestir de um personagem. Muito menos investir em todos esses materiais e ferramentas. Eu já faço cosplay há 6 anos e tudo isso não veio do dia pra noite. Inclusive eu me refiro tanto aos materiais quanto ao meu conhecimento também. Então a mensagem que eu quero passar pra vocês é: não se cobre. Ainda mais se tratando de um hobby que é pra ser divertido. Mesmo a Coleda eu levei quase 1 ano pra finalizar ela. Tanto que se a gente dividir esses gastos que eu tive, mesmo somando com a peruca, que daria 3 vezes mais do que o orçamento inicial que a gente tinha, por mês eu investi cerca de R$15 nesse projeto. Então se você quer começar e se divertir fazendo cosplay, comece aos poucos, com um personagem mais simples e com um investimento que não vai te sobrecarregar, tanto financeiramente quanto fisicamente. Não precisa ter pressa, urgência para finalizar um cosplay. Fracionar um projeto ao longo de alguns meses ou até de alguns anos vai fazer você economizar tempo e dinheiro. Até porque de 15 em 15 reais, 1 hora o seu cosplay tá pronto. Acho que esse é um conselho que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei, então eu espero que faça sentido pra você. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, então não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigada pra quem chegou até aqui e tchau, tchau!